bem, pessoal? Estamos aqui de novo para trazer conteúdos de liderança. A gente acredita muito no processo de desenvolvimento e o quanto, em toda a nossa história, a gente pode contribuir para o teu dia a dia. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante: comunicação assertiva. Comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo. E por isso que a gente quer trazer diversas dicas aqui para construir essa lógica de como isso acontece. Quantas reuniões, quantos vídeos, quantas vezes na vida da gente, até em casa, a gente recebeu uma demanda e não entendeu nada dela, ou porque a pessoa se comunicava muito mal, ou porque ela não tinha efetivamente clareza nas ideias do que ela queria comunicar, ou porque realmente a pessoa era péssima nisso. Okay? Quantas vezes vocês ouviram líderes do sim porque sim? Hoje temos que entregar, a meta de seguros é 2.000 e se você não entregar, não sei o que vai acontecer com vocês. O que ele te disse? Nada. Ele simplesmente te coagiu. E quantas vezes a gente fica num dilema por conta disso, porque não consegue se estruturar realmente para a nossa comunicação. Comunicação assertiva, ela passa por muitas fases. E eu queria trazer agora o que eu fui aprendendo na minha carreira e que realmente fez eu evoluir, eu prosperar. Primeiro, clareza. Sempre que a gente vai comunicar, é muito importante escrever o que eu quero dizer. Hoje a gente tem a gente escreve aqui, né? Digita e fala, tá bom? É muito importante que a gente entenda o que quer falar e organize como vai passar. No momento que a gente tem clareza, que a gente tem entendimento, a gente passa a ter engajamento. As pessoas falam assim pra gente: puxa, esse cara tem o que dizer, esse cara dá pra entender onde ele quer chegar, ele tem os objetivos muito claros, ok? Outra coisa que a gente precisa ter clareza, assim, quando é confusa a comunicação, quando ela não tá muito clara, ela vai gerando ruído, vai gerando a tal da fofoca e vai gerando conflito, porque é o que eu acho, o que o outro acha. Então, comunicação clara, a comunicação que a gente quer e o que a gente está trazendo como dica para vocês aqui, precisa passar também pela resolução de conflitos. Como é que resolve conflito quando a gente está com o burburinho armado ali? Primeiro chama individualmente a pessoa. Diz para ela falar o que ela está pensando daquela situação. Ela deixar muito claro o que ela pensa da situação e o que ela pensa do outro que ela está falando. Depois você vai falar das suas expectativas de como ela deveria agir numa situação como essas. E vocês vão naturalmente chegar a um denominador comum. Faça com a outra pessoa a mesma coisa. E depois reúna todos. Por que você tem que reunir a todos? Porque não pode ficar dúvida. Mas daí você já sabe o que vai falar. Você já tem a informação completa. Você tem como conduzir uma história dessas. Tá bom? E aí qual é o fim da história? Confiança. Isso vai gerando confiança. O que mais pode gerar confiança hoje nas relações é a transparência, é o respeito, é a forma como a gente se relaciona aqui, tá bom? E eu queria agora trazer um pouco de... Tá, Vitor, legal, tu tá trazendo a tua experiência, tu tá trazendo os pontos de como a gente deve se reportar, mas fala pra gente, dá algumas dicas de como a gente pode acertar nessa comunicação assertiva. Bom, primeiro, clareza e objetividade. Eu tenho uma dificuldade, porque muitas vezes eu quero falar e como eu já estou pensando direto no resultado, como eu já estou pensando direto no que vai acontecer, eu acabo sendo muito objetivo e eu pensando muito rápido não consigo transmitir e aí eu tenho que voltar atrás. Então, clareza, na verdade, e objetividade é muito importante. Outra coisa que eu aprendi na minha carreira e que eu sempre fiz muito mal, escutativa. Okay? A gente tem uma dificuldade hoje muito grande em conseguir falar com as pessoas sobre tá, o que eu quero falar, mas a gente tem uma dificuldade ainda maior quando a gente precisa ouvir, sentar e falar assim, peraí, não, vou ouvir, não fala nada, fica quieto, escuta, é super importante. Outra coisa que nem eu fiz aqui, tom de voz. As pessoas percebem, eu sou, né, me falo com as mãos, sou eloquente. As pessoas percebem quando o tom de voz vai aumentando e no final do dia as coisas não se resolvem, tá bom? Então é importante a gente saber como a gente conduz essa história. E por fim, que eu acho que é fundamental para um processo de liderança,
tenha clareza no feedback que você vai dar, mas que ele seja construtivo. Feedback que destrói não é feedback, pessoal, vocês me desculpem. Outra coisa, eu queria te dar a minha opinião sincera. Ninguém está perguntando a opinião sincera. As pessoas querem saber o que tu acha delas com uma lógica, obviamente, de respeito, de transparência. Então, constrói o que tu quer falar. Registra essa história, tá bom? Eu não tenho dúvida que a partir dessa experiência vocês vão melhorar. Eu vou falar por mim, né? Eu tenho uma experiência que eu levo para minha vida inteira. A gente estava tendo uma mudança muito significativa no processo de pessoa jurídica e eu tinha que reunir todos os gerentes PJ para falar daquela mudança de processo. Eu me organizei, eu estruturei o que eu queria falar, trabalhei com tópicos e comecei realmente, era por vídeo, era por áudio, era por telefone, então a pessoa estava me ouvindo, mas não estava me vendo, então tinha que ser mais ainda assertivo na comunicação e comecei. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E aí, como de costume, agora vamos resumir. O que você vai fazer amanhã? Você vai fazer isso, isso e isso. E aí, esse tá aí a comunicação assertiva, o aprendizado que eu tive. Eu abri e falei assim, quem pode me falar o que entendeu da minha conversa? Até que um gerente mais corajoso, geralmente nesse momento todo mundo diz que entendeu tudo, e esse é o grande problema da comunicação, ele falou assim, Vitor, tu falou isso, isso, isso e isso. E aí eu falei, excelente tu ter levantado e conseguido falar, porque não foi isso que eu falei, isso foi o que tu entendeu. Olha que diferença. Então, ou eu me expressei mal, ok? Ou tu fez a tua análise daquilo que eu estava falando. E nesse momento eu preciso passar, como é um processo, a clareza. Então deixa eu esclarecer os pontos que tu trouxe e refazer os meus pontos aqui. Foi maravilhoso, porque no final ele falou assim, então o que tu quis dizer foi isso, isso, isso. Exatamente. Então, pessoal, na condução da comunicação de vocês, sempre pergunte para a pessoa o que ela entendeu. Não levante da reunião, não levante da videoconferência com a impressão de que todo mundo entendeu tudo. Uma melhora significativa que a gente tem nesse processo de comunicação é quando a gente consegue exercitar isso. Beleza? Então, pessoal, a gente vai continuar com muitos outros conteúdos como esse para falar de liderança. A gente vai continuar no canal aqui exercitando muitas vezes esses processos de como é que a gente evolui, melhora e prospera nos nossos desafios, mas para isso você precisa nos acompanhar. Então, se inscreva no canal e venha conosco para cada vez mais se tornar um líder reconhecido nesse mercado difícil, dinâmico que a gente tem hoje. Um grande abraço para todos.